Paz de Deus, meus queridos irmãos. Desde o ano 2000 eu venho denunciando heresias, as heresias que há em nosso meio. E no ano de 2000 eu usei um espaço que eu tinha no site do Reforma CCB. Era um espaçozinho pequeno, onde eu denunciava as heresias. E eu vou fazer agora esta série contando estas coisas, denunciando estas coisas para você aqui por forma de vídeo, que isso só tinha escrito, né? Vamos começar pela primeira delas, aquela que trata do ocultismo. Primeira heresia, o ocultismo. Eu dizia, né? Decidem todas as suas heresias a portas fechadas e divulgam-nas por meio de listas secretas de ensinamentos dirigidas exclusivamente aos membros do ministério sem a competente informação bíblica, né? Então, é isso, né? A origem dos nossos erros, tudo escondido. A igreja que quer esconder as suas crenças não é uma igreja séria, tá? Eu entendo e respeito que uma igreja, em dado momento, ministério, resolva mudar uma ou outra doutrina, porque entendeu que não é bem assim, ou que a Bíblia não ensina isso. Eu respeito. Por quê? É um direito que eles têm. Agora, que venha a público e diga, Irmandade, nós não cremos, nós tínhamos isto como doutrina, isto foi ensinado durante muito tempo, mas não cremos que a Bíblia ensine isso por causa disto, daquilo outro, entendeu? Apresente as suas razões. Mas manter isso escondido, fazer segredo, colocar esses desvios doutrinários em listas secretas de ensinamentos, dirigidas somente aos anciãos, ministros de um nível menor, aí, cooperadores, seria o pastor no nosso meio, diáconos não pode tomar conhecimento, o ministro não pode nem contar à sua esposa ou ao seu amigo o conteúdo da lista, porque será expulso. Não, aí já não concordo, me indignei, tá? Descobri isso no ano de 2000, entendeu? E eu me indignei muito por causa disso, tá? Porque cristianismo não suporta segredos, sabe? Isso não é novidade, O Senhor nosso Deus deixou isso claro já desde o Velho Testamento, lá no livro de Deuteronômio. Deus falou ao profeta Moisés que as coisas secretas, as coisas ocultas, aliás, não secretas, que secretas já tem uma outra interpretação. As coisas ocultas pertencem a Deus, são dele, estas coisas ocultas. Mas lá deixa muito bem claro o seguinte, que o que está revelado é para nós e os nossos filhos. E ainda acrescenta a frase, para sempre. Então não é novidade. E o Novo Testamento, bem, nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? E que Jesus é o nosso modelo, o nosso exemplo. Qual foi o ensino de Jesus a respeito? Você encontra lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus ensinando, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e ela dá luz a todos que estão na casa. Depois concluiu dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Esse é o ensino de Jesus. Qual foi o testemunho de Jesus? Ele disse, lá no Sinédrio,
onde estava em jogo a sua própria vida. Diante da pergunta lá dos sacerdotes, qual é o seu ensino? Qual é a sua doutrina? Ele disse, eu falei abertamente ao mundo. Vou repetir novamente. Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus se ajuntam. E nada disse em oculto. Nada disse em oculto. Para que perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que eu lhes ensinei. Eis que eles sabem o que é que lhes tenho dito. Esse foi o testemunho dele na hora mais difícil da sua vida. E a igreja primitiva, ela praticava ocultismo, reuniões secretas. Bem, os apóstolos saíram a pregar o evangelho e os gentios, né, abraçaram o evangelho com grande entusiasmo e estavam se convertendo em multidões. E os apóstolos em Jerusalém enfrentaram uma questão muito grande por causa disso. Alguns crentes vindos da seita dos fariseus diziam que não deveriam aceitar essas pessoas, porque isto era contrário ao ensino de Moisés. Então foi convocado a primeira assembleia da igreja cristã. E nós lemos isso lá no livro de Atos, no capítulo 15. E diz lá que pareceu bem aos apóstolos, né, depois da decisão, pareceu bem aos apóstolos com toda a igreja, diz lá em Atos capítulo 15, verso 22. Com toda a igreja, quer dizer, todos aqueles crentes das comunidades próximas a esta reunião, e até de longe, vieram e participaram dessa assembleia. Eles não tomaram as decisões, mas eles viram e ouviram todas as coisas que foram ditas e decididas naquele dia. Então bem, a decisão final foi essa. Então pareceu bem aos apóstolos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E fizeram cartas, dando instruções que deveriam ser lidas a todas as comunidades cristãs naquela época. Então veja, a igreja primitiva não praticou reuniões secretas e listas secretas de ensinamentos. Toda a igreja estavam presentes, participando das decisões. E foram feitas cartas com estas decisões, que foram lidas em todas as comunidades cristãs existentes naquela época. Não existia reuniões secretas e nem listas secretas de ensinamentos. Para uma igreja como a nossa, que o primeiro ponto de doutrina que diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e de conduta, estão praticando absurdos. No livro de Atos também nós vemos o testemunho do apóstolo Paulo. No capítulo 20, versículo 20, ele diz: como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente de casa em casa. Na época, no ano 2000, quando eu descobri essa prática de listas secretas de ensinamentos, reuniões secretas, eu me indignei, porque eu respeito, até as testemunhas de Jeová, tenho mais respeito do que por esse ministério que está aí.
Porque as testemunhas de Jeová, eles são tremendamente heréticos nas suas crenças, mas elas estão disponíveis a todos aqueles que queiram conhecê-las. Não há nada secreto no meio deles. Agora, no nosso caso, não, porque é tudo secreto. E o ministro recebe as instruções por listas secretas e não pode dizer a ninguém, porque se disser, se contar o que a lista secreta diz, e o ministério, a liderança souber, ele vai ser expulso do ministério. O que é isso? Que absurdo. E a princípio eu fui muito educado com estes homens e escrevia de maneira respeitosa. E foram longos anos sempre agindo desta maneira, denunciando os absurdos e me dirigindo a eles de maneira respeitosa. Mas estes homens são pervertidos, sabe? E maldosos, e não há neles o interesse de mudar alguma coisa. Eles querem mesmo enganar a Irmandade. Por quê? Desde 1995, eles mudaram já o primeiro ponto de doutrina com a palavra contendo, que é o motivo do próximo vídeo. Mudar a redação do primeiro ponto de doutrina com o acréscimo da palavra contendo. E mantiveram isso escondido da Irmandade, imprimindo e distribuindo os inários com a redação, em 1927, a redação do primeiro ponto de doutrina conforme foi definido lá pelos nossos primitivos irmãos. Esse é o assunto do próximo vídeo. Mas aqui está a primeira heresia absurda, a prática do ocultismo. E que agora eu entendo que são homens da maçonaria que promoveram toda esta perversão que hoje nós conhecemos. Tá bom, mas isto é assunto para o próximo vídeo, que é a adulteração do nosso primeiro ponto de doutrina. Tá bom? Minha gente, nada de me odiar, tá? Ficar furioso comigo. Ninguém aqui pretende a destruição da congregação cristã no Brasil. Tá? Eu faço estes vídeos com o objetivo de ensinar os mais novos, que serão a igreja de amanhã, e que terão as condições de mudar estas coisas. Tá bom? Portanto, não me odeiem, não me amem, não me odeiem, orem por mim, me amem e orem por mim, que eu sou necessitado das vossas orações.